Olá, alunos, boa noite, tudo bem? Então, bem-vindos à nossa nona aula ao vivo, a última aula ao vivo do nosso módulo, né? Estamos entrando aí no nosso recesso, né? Nosso período de férias, e com isso, essa acaba sendo a nossa última aula ao vivo. Então, recadinhos importantes dessa semana. Hoje começa o agendamento da prova presencial de vocês. Então, essa prova ela é feita no Polo, ela faz parte da composição de notas de vocês e ela deve ser agendada lá na aba de avaliação digital. Tá? E também, para essa semana, para domingo, no caso, né, se encerra a atividade mapa, atividade 2 e atividade 3. Tá? Muito importante finalizar essas atividades e enviar, porque ela também faz parte da composição de nota de vocês. Sobre a atividade mapa, que é uma atividade que vocês precisam enviar o arquivo, verifiquem sempre o arquivo que está sendo enviado, finalizem a atividade, olhem lá antes de finalizar se o arquivo é da disciplina, é o arquivo correto, é daquela matéria, é daquela atividade, porque a gente não permite reabertura, né, após a finalização lá no sistema por parte de vocês. Então, se atentem bem a estar enviando esse arquivo e tentem sempre enviar com antecedência, né? A gente aqui da mediação, lá do Fale com o Mediador, trabalha somente de segunda a sexta. Então, qualquer tipo de problema deve ser reportado para a gente até sexta-feira, para a gente estar aí auxiliando vocês. Qualquer outra dúvida aí relacionada a essas entregas, o agendamento da avaliação digital, vocês podem enviar lá no Fale com o Mediador, né? Que eu vou estar lá para auxiliar vocês, beleza? E pessoal, né? Já quero aqui de antemão agradecer bastante a participação de vocês no módulo. Espero aí ter deixado, né, bastante conhecimento para vocês. Fico aí disponível, né, ao longo da jornada acadêmica de vocês dentro da Unicesumar para sempre estar auxiliando dentro do que eu posso e o que eu posso trazer aí de informação para vocês, beleza? Então, pessoal, vamos lá para nossa última aula, né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar aí um pouquinho, né, sobre um microcontrolador da família PIC. Então, em específico aí, o PIC 18F4520, tá? A gente vai conhecer aí as suas portas, suas portas e saídas, as entradas aí e saídas desse microcontrolador, e a gente vai entender aí algumas estruturas específicas dessa família, tá? Pessoal, a gente está utilizando aí esse PIC como exemplo, porque é o PIC que a gente tem aí, é do livro didático de vocês, então ele é o PIC que, comercialmente falando, ele é um pouquinho mais utilizado. Vamos lembrar lá que na aula passada a gente falou sobre duas famílias grandes, né? Que é os PICs e os Arduinos, que aí a gente está mais utilizando no meio comercial, no meio industrial. O Arduino, ele é aquela plataforma já completa, a gente não precisa complementar com nenhum outro componente, né? Ele normalmente você liga ele na tomada, conecta ali entrada e saída e roda a programação, joga a programação nele, ele vai trabalhar. O PIC é um pouquinho diferente, o PIC vem de fato mesmo só um microcontrolador e a gente tem que colocar alguns periféricos para ele pelo menos inicializar e começar a trabalhar, tá? A gente vai ver um pouquinho desses periféricos mais à frente, mas é só para vocês lembrarem essa diferença, tá? Da família PIC e da família Arduino. Então, pessoal, essa é a carinha do nosso PIC 18F, né, 4520. Ele tem o mesmo encapsulamento e a mesma em nome de porta de entrada e saída que a família, que o PIC 18F 4420, então eles são bem similares, eles têm uma diferença de processamento mesmo, né, não é de pinagem nem de estrutura. A linguagem de programação que a gente usa aí é a mesma, a gente não tem diferenças de linguagem de programação. E, pessoal, antes aí de eu começar a falar o que é cada pininho para vocês, o que eu queria dar aí de dica para vocês, eu não lembro, né, não me recordo se eu falei sobre isso no início do módulo, né, em algum momento, em alguma aula. Mas quando a gente trabalha com a eletrônica, né, com componentes eletrônicos, componentes pequenos, montagem aí de sistemas digitais e sistemas embarcados, a base para qualquer tipo de montagem, qualquer tipo de planejamento é o datasheet dos materiais que a gente vai utilizar. Normalmente, quando você compra aí o teu componente, alguns componentes em um manual de inicialização e o seu datasheet, outros não. Para os que não vêm datasheet, vocês têm curiosidade de saber como funciona, quais são as suas curvas, quais são as condições de inicialização, de funcionamento, faixa de operação, a gente tem um site bem bacana, vou parar aqui de compartilhar a tela e compartilhar aí para vocês o site.
mas é um site bem legal, tá? É esse aqui, ele é o All Datasheet, tá? Aqui a gente vai encontrar aí qualquer datasheet de componente eletrônico, tá? De tudo que eu já trabalhei, tudo que eu já precisei, eu encontrei aqui. Não tem um aí que eu ainda não tenha encontrado, então a gente coloca aí um número, né? Do componente, o modelo, o nome, ou a gente pode fazer uma descrição de qual componente nós precisamos e ele vai me voltar aí com um datasheet aí completo desse material para a gente estar trabalhando. Então, o site aqui é bem basiquinho, é aldatasheet.com, e aí vocês vão encontrar tudo que vocês precisam de manual de componentes eletrônicos, beleza? Então, assim, tô falando isso, pessoal, porque aqui quando eu voltar para o PIC, a gente não vai. Eu vou falar aí as portas mais importantes, não vou falar todas, senão a gente ficaria aqui boa parte da aula falando somente de portas lógicas, então eu vou falar as mais importantes. E para quem tem curiosidade, para quem vai trabalhar com isso, vocês podem estar baixando lá nesse site que eu acabei de deixando aí para vocês e observando aí qual porta lógica é o que, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então a gente está trabalhando aí, né, com o PIC 18F4520. Ele é um microcontrolador que opera em 8 bits. Ele tem a arquitetura Harvard, né, um pouquinho modificada. Então lembra lá, acho que da aula 7, que eu expliquei as diferenças aí dos dois maiores tipos de arquitetura de microcontrolador. E na prática, né, isso significa que ela tem os dois espaços de memórias distintos. Então, ela tem um para dados e outro para instrução. Esse tipo aí de organização, de arquitetura, ele permite que o microcontrolador ele execute operações de forma um pouquinho mais eficiente, pois ele consegue acessar os dados e as instruções simultaneamente, melhorando aí a velocidade do processamento em algumas tarefas aí que exigem operações um pouquinho mais rápidas e precisas. Falando de memória desse microcontrolador, ele tem uma memória flash de 32 KB, tá? Então, ele permite que ele armazene um código de programa um pouquinho maior e que a gente pode estar aí reescrevendo esse código várias vezes, tá? De memória RAM, ele possui aí mais ou menos uns 1.500 bytes de memória RAM, tá? Então, lembra que a memória RAM, ela é utilizada para armazenar dados temporários, então aqueles dados que a gente só usa quando está executando o programa. E de EEPROM, né, a memória EEPROM, a gente tem 256 bytes. Essa memória, ela vai armazenar os dados que devem ser preservados mesmo quando a gente liga e desliga esse microcontrolador. Então, são aqueles parâmetros de configuração do microcontrolador, ele fica dentro dessa memória EEPROM. Professora, você falou aí memória, mas e aí? Então, pessoal, quando a gente está trabalhando, né? Quando a gente começa a projetar um sistema digital, um sistema embarcado, e a gente vai escolher o microcontrolador que a gente vai trabalhar, a gente vai olhar sempre aí para, né, um dado bem importante, é a memória. Então, eu vou rodar, professora, um alarme bem basicão, né? Tipo, o que eu preciso ali para aplicação é um alarme de casa. Então, eu preciso aí de um pouquinho mais de memória, eu tenho que procurar um microcontrolador que tenha mais memória. Mas não, meu microcontrolador vai ser para quando meu sensor lê uma temperatura de 25 graus, uma luz acender. Então, é uma rotina aí super básica. Eu não preciso de tanta memória. Então, às vezes, eu começo a ver aí qual vai ser a aplicabilidade para eu começar a escolher o microcontrolador. E aí eu consigo reduzir custo comprando um mais barato, um pouquinho mais caro, se eu preciso de uma aplicação mais detalhada. Então, assim, o primeiro passo que é super importante para a gente escolher qual microcontrolador utilizar é a memória e em quantos bytes esse microcontrolador funciona. E aí, pessoal, falando dos pinos e das portas do nosso microcontrolador, esse em específico, ele oferece, né, algumas portas de entradas e saídas digitais que a gente consegue aí configurar a partir da programação se aquela porta ela vai ser entrada ou saída. Então, ela não tem necessariamente, por exemplo, o pino 30 é uma porta de saída.
o 29 é uma porta de entrada. Não, esse microcontrolador em específico, a gente consegue fazer essas alterações das entradas e saídas digitais, tá? Isso é muito importante. Dentro da rotina da execução do nosso microcontrolador, né? Da execução da tarefa dele. Então, as portas, né? Elas são otimizadas em grupos, né? Vocês vão ver ali que elas têm porta A, porta B, porta C. Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho a porta B, a porta D. Então, a gente consegue aí fazer essas diferenciações dentro dos nossos pinos. E daí a gente tem alguns tipos de entradas, né? A gente tem entradas TTL e ST. Então, as portas digitais, né, elas vão poder operar aí em dois modos. Do TTL, que é o Transistor Logic, e o ST, que é o Smith Trigger. Então, ambas têm funções específicas e elas são projetadas aí para se adequar a diferentes necessidades de sinal. Então, a TTL, elas são sensíveis a sinais de tensão mais baixos e são mais adequadas para a aplicação que usa fontes de sinais digitais com baixa potência. A vantagem dela é que ela consegue operar ali com sinais de pequena amplitude e ela torna aí essencial, né, e ideal para a gente utilizar em circuitos que não conseguem fornecer níveis de tensão aí bem mais altos, né? Já a ST, ela exige um nível de tensão mais elevado para estar reconhecendo a mudança de estado. Então, ela precisa de um nível de tensão mais elevado para eu ativar essa porta. Então, vai ser útil aí quando a gente tem necessidade de operar alguns sinais analógicos, tá? Que normalmente variam de forma gradual, tá? E se a gente precisar aí de analisar uma entrada senoidal, né? Uma entrada de sinal analógico. E essa entrada, né? O Smith Trigger, né? Esse ST, ele pode ignorar variações pequenas, né? De mudanças de sinais. Então, às vezes a gente aplica ali, né? Uma tensão e ela tem pequenas variações. A gente tem uma variação ali na rede que eu não quero que ela interfira dentro aí da minha rotina de programação. Então, a porta mais indicada é a ST, porque como ela funciona só com níveis lógicos altos, essas pequenas aí variações, ela não vai interferir na minha rotina de programação, porque a minha porta, o meu microcontrolador não vai entender aquilo ali como uma mudança de sinal, tá? Diferente da minha porta TTL. Então, se eu coloco ali uma entrada que está variando muito, está oscilando muito aí a tensão para faixas pequenas, né? Então, tem alguma oscilação da rede mesmo, não do propriamente dito da minha rotina de programação. Essa porta ela não é indicada, porque ela vai pegar esse pequeno sinalzinho que está passando ali, vai entender como mudança de estado e vai atrapalhar aí totalmente a nossa rotina de programação. Então, a gente usa a porta ST para mesmo evitar, né, qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de interferência causada aí pelo nosso sistema. A TTL a gente utiliza quando a gente precisa de algo muito preciso, é uma tensão muito baixinha, uma potência muito baixa que a gente está colocando ali de entrada no nosso microcontrolador. Então, a gente escolhe ela, tá, como porta de entrada, né? Então a gente vai olhar aí a precisão do que a gente precisa de sinal de entrada e vai escolher se a gente vai estar trabalhando em ST ou TTL. E aí, pessoal, a gente tem algumas funções especiais e alguns periféricos integrados no nosso microcontrolador. Então, em especial aí, nesse microcontrolador, a gente tem um conversor analógico digital. Desse modelo aí, ele tem 10 bits e ele possui 13 canais. Então, ele permite aí que ele converta, né, os sinais analógicos de entrada para digital, para a nossa lógica de programação estar trabalhando. E ele é essencial, né, pessoal, para quando a gente está trabalhando com sensores analógicos, né, então sensor de temperatura, sensor de luz, sensor de pressão. Normalmente, esses sensores comerciais, eles vêm com sinais analógicos, então quando a gente vai trabalhar ali no microcontrolador, a gente precisa dessa conversão. Essa conversão, ela já está integrada dentro desse PIC.
A gente não precisa ligar nenhum periférico a mais para ele estar funcionando. A gente já tem isso isso embutido aí no nosso microcontrolador. A gente também tem temporizadores, então a gente tem alguns timers, tá? Nesse em específico, a gente possui 3 timers. E ele é usado normalmente para medir intervalo de tempo, realizar alguma tarefa, que na programação a gente colocou temporizador, e ele também pode ser utilizado para gerar alguns sinais de PWM e contar eventos externos do nosso microcontrolador, tá? Esses eventos externos seriam eventos que interagem ali com os periféricos do nosso microcontrolador. A gente também tem aí o módulo CCP, que é o Capture, Compare, PWM. Então, ele oferece 3 módulos de CCP que permite geração de sinais PWM e captura de eventos externos e comparador de sinais. Então, essa entrada ela vai fazer essas 3 funções. O PWM ele é particularmente útil para controle de motores, LEDs de brilho variável e algumas outras aplicações de controle. Então, quando a gente coloca ali esse sinal nessa entrada, né, tem lá algum controle de motor mais preciso, eu normalmente ligo aí no PWM porque eu vou ter, né, a captura e a comparação desse sinal. A gente também tem aí, né, um suporte de comunicação serial, tá? Essa comunicação serial seria a comunicação do microcontrolador com o computador que a gente está fazendo a programação, com o software, né? A gente manda ali o sinal que a gente precisa para estar operando. Ele trabalha aí com protocolos de comunicação que permita que ele interaja, né, com outros dispositivos, né? Então, eu posso colocar ali um sensor digital, algum display, posso ligar esse microcontrolador em outros microcontroladores, tá? Então, essa porta aí de comunicação serial, ela faz esse papel aí, ela tem esse protocolo de comunicações. E qual que é a vantagem, né, de usar esse modelo em específico, né, o PIC 18F4520? Então, ele vai ser uma escolha boa, né, para estudantes e profissionais. Então, ele no comercial aí, ele é o mais utilizado por conta da sua vasta gama de função e do suporte que a gente tem, né? Dentro da comunidade da família PIC, você tem bastante bate-papo aí em relação a esse modelo em específico, porque ele é o mais comercial, é o que o pessoal está utilizando mais. Então, ele tem, devido a essa facilidade, a gente consegue um suporte aí melhor para estar operando ele, caso tenha algum erro, caso a gente precise de alguma rotina que não um pouquinho mais diferente, a gente tem ele aí que pode estar trabalhando. Então ele pode ser aí utilizado desde projetos simples, né, para automação doméstica até sistemas mais complexos, né, dentro de uma indústria. Ele tem uma facilidade de programação muito grande, então ele utiliza a linguagem C, tá? Dentro da linguagem C, a gente tem várias bibliotecas, várias rotinas prontas de programação disponíveis. E a gente tem aí o baixo consumo de energia, né? Esse microcontrolador, ele pode ser usado aí para aplicações que exigem aí uma operação durante longo período e que gaste aí o menor possível de energia, né, de bateria, quando ele for ligado a uma bateria. Então, ele é ótimo, ele tem um consumo de energia muito baixo. E aí, pessoal, dentro desse microcontrolador, né, antes da gente pensar em utilizar ele, a gente tem que conhecer as interrupções, né, que a gente pode estar operando aí com esse microcontrolador, porque elas são fundamentais para a gente lidar aí com eventos que precisam de atenção imediata, sem que esse microcontrolador rode uma programação. Como assim, professora? Eu tenho alguns pinos desse microcontrolador que eu ativo essas interrupções e ele vai me subir uma bandeira, né, uma flag, antes mesmo da programação rodar. Então, ele tem esse a mais aí.
E quais são essas interrupções? É a interrupção externa, a por mudança de estado e a por timer. O que seria essa interrupção externa? Então, ela vai ocorrer quando um sinal de evento ele vem de fora do microcontrolador. Então, eu tenho ali uma mudança muito alta de sinal, ou muito baixa, né, que não está dentro dali da minha programação, eu já subo ali para mim, eu já não opero o meu microcontrolador por conta desse tipo de interrupção. Então, ele já me dá essa red flag aí que tem algo errado com os periféricos, as ligações do meu microcontrolador. Normalmente, né, as configurações dessas interrupções, elas são configuradas, né, nas portas de interrupção 0, 1 e 2. A gente também tem aí, né, a interrupção externa, desculpa, a interrupção por mudança de estado. Então, ela vai gerar quando ocorre uma mudança de estado em certos pinos que a gente coloca ali para ser monitorado. Então, eu tenho lá um sensor que está operando fora da faixa, né? Que eu determinei. E na minha programação, a minha programação não vai rodar ou vai atrapalhar alguma rotina. Eu já tenho essa red flag antes de dar o start ali na simulação, antes de fato acontecer essa operação por conta dessa mudança aí de estado na entrada e na saída. Então, normalmente a gente configura aí, né, para ter essa red flag de interrupção lá nas ports B de RB4 a RB7, tá? Então, é um tipo aí bem importante. E o que seria o exemplo aí de uso, né? O porquê utilizar essa mudança de estado? Então, um exemplo seria a detecção de alteração de estado em um teclado matricial. Então, quando cada tecla no teclado está conectada a um dos pinos ali das portas B do nosso microcontrolador, e uma interrupção por mudança de estado pode ser usada para identificar qual tecla foi pressionada assim que ocorre a mudança. Assim que ocorre essa mudança, o microcontrolador trata a interrupção para ler essa tecla, evitando a necessidade de fato iniciar a nossa rotina de programação, né? Então, aqui é só um exemplo de aplicação e a gente tem aí as interrupções por timer, né? Que é nada mais que a gente configurar, né, uma interrupção a partir de um determinado tempo. Então eu quero lá que a minha programação comece às 10. Então eu sempre vou estar observando ali, né, o que está ligado naquele pino, né, o clock daquele pino, até a gente chegar às 10 horas e de fato iniciar aí a nossa programação. Ou, né, desligar, ou ligar e desligar um sensor. Então, a gente faz essas configurações aí nas portas de timer do nosso PIC. E aí, pessoal, aqui é um exemplo de um microcontrolador, né, desse modelo, ligado aí para acontecer alguma situação, né? Então, eu vou o que seria essa situação? Então, vamos lá. A gente precisa ligar um LED toda vez que um botão é pressionado. Então, um circuito super básico. Então, o que a gente precisa estar ligando aqui, né? Dentro do nosso microcontrolador. Aqui, pessoal, a gente ligou como saída. Então, eu tô com o meu LED, né? Que vai ser ligado quando o botão for pressionado aqui como saída, na porta 15. E na porta de entrada 1, eu tenho o meu botão, tá? Isso aqui é o símbolo de um botão que vai ser pressionado aí quando a gente trabalhar. Esses resistores e esse capacitor são componentes eletrônicos que a gente vai precisar ligar para de fato operar, né, esse microcontrolador. Então, o resistor aqui é para controlar a tensão do meu LED, né? Porque o LED normalmente ele acende a partir de uma tensão, então eu tenho esse resistor para limitar isso. A mesma coisa aqui de função do resistor e do capacitor olhando para o meu botão. E o que eu tenho aqui que ligar para de fato o meu microcontrolador iniciar? Lembra que eu falei dos periféricos externos? Então eu tenho aí os capacitores, o meu cristal que eu estou ligando para ele operar. Acho que essa questão do cristal eu falei lá na sexta ou na sétima aula nossa, né? Acho que não chegou a ser da semana passada.
E eu tenho aí um botão de reset do meu sistema, né? Caso eu precise resetar alguma coisa, eu ligo aí esse periférico. Isso também foi explicado lá na nossa aula, a mesma que eu conversei com vocês sobre os cristais que a gente utiliza. E aí, pessoal, fiz esse tipo de ligação, tá? Esse é um exemplo muito básico, por isso que a gente não tá ligando em nada mais. Então, eu liguei aqui o meu cristal oscilador de início, né? Eu preciso disso para funcionar, né, o meu microcontrolador. Tanto é que, ó, que eu ligo nas portinhas de oscilação de cristal e de clock, né? E o meu botão de reset aqui, eu tô ligando nessa portinha e eu configuro essa porta aí como um reset, tá? Isso a gente faz tudo na programação. Joguei isso aqui, né, dentro da lógica de programação. Esse aqui, pessoal, é a carinha lá do software que a gente trabalha quando estamos trabalhando com a família PIC. Então, a gente tem a opção, né, antes de montar mesmo os componentes fisicamente, a gente monta lá na simulação e ele vai dar para mim se deu certo ou não. Então, a gente monta lá o circuito elétrico, a gente monta a programação, põe para rodar. Se estiver faltando alguma coisa para ligar, para dar início aí ao nosso microcontrolador, ou alguma coisa faltando dentro daquela lógica de programação que a gente colocou, ele vai sinalizar para mim antes mesmo de fato eu montar no protoboard esse sistema. E aí a gente tem aqui, né, o tipo de programação que a gente precisa colocar no nosso microcontrolador, né, para ele operar. Então, o que a gente quer aí de programação? Um programa que detecta o acionamento de um botão. Então, se o botão for acionado, a saída será ligada, se não, a saída vai ser desligada. Defino lá como entrada o RB3, né? E saída o RSLED. E como aí eu faço essa programação? Então, dentro da void main, eu coloco aí, né, os comandos necessários, né, os comandos que eu utilizo para essa família, para esse microcontrolador. Por isso é importante a gente, antes de iniciar uma programação, ler todo o datasheet do componente para saber quais são os comandos que eu preciso para definir, né, o meu sistema. Então, aqui, ó, com esse comando, eu defini que todas as minhas entradas, elas serão digitais, né? Elas não são analógicas. E vou definir, né, que aquela porta ali, RC, é a saída do LED, tá? Com esse comando aqui, eu defino que a minha porta B, ela é o botão, ela é a entrada, tá? E coloco aqui também para desligar todas as outras saídas e entradas do conjunto C, né? Para não ter interação aí de um conjunto com o outro. E coloco aqui de fato a minha programação dentro de um while, né? Dentro aí de um loop, para ver o que deve ser feito. Então, eu coloquei o quê? Que se a porta B, né? 3 for igual a 1, tiver nível lógico 1, então se eu pressionar lá o botão, eu vou ligar o RC0, eu vou ligar o LED. Vou esperar ali um tempo de 3.000 segundos, de 3.000 milissegundos, e vou repetir essa rotina para ver se aconteceu ou não. Esse é um tipo de programação que eu posso jogar, vai rodar aí o que eu preciso. E eu também posso usar o if, tá? Então, se essa porta aqui for desacionada, a gente tirar o dedo do botão, a gente vai desligar o LED. Eu posso tanto repetir o while, quanto eu posso fazer os dois aí dentro de um if else, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês que dos dois jeitos aí é possível a gente trabalhar, tá? E aí, pessoal, vou voltar com vocês aqui lá no nosso Tinkercad, que a gente sempre, aí nessas últimas aulas, estamos utilizando para mostrar para vocês, né? Até agora eu trabalhei com vocês só Arduino. E aqui, pessoal, ele não vai ter todos os periféricos bonitinho de um PicKit, tá? Mas a programação daí ele vai utilizar bem parecido aí com o nosso PicKit, né? Então, o nosso microcontrolador estaria aqui dentro e dentro dele foi acoplado botões e... Ixi, deixa eu ver se tá aparecendo aí para vocês. Tá sim. Foi acoplado LED e botões. E o que vai ser aqui a minha lógica de programação? Aqui eu tenho um sensor de presença instalado, tá? E quando detectar presença aqui, os LEDs serão acionados e vai tocar uma sirene, tá?
Então, essa é a necessidade que eu tenho agora, o que eu preciso aplicar o meu microcontrolador. Então, vamos iniciar aqui a simulação, só para vocês verem. Então, aqui eu tenho o raio do meu sensor de presença. Conforme eu tenho presença aqui, tem um movimento, ele vai ser acionado, os LEDs vão acender, né? Do contrário, ele volta para o estado anterior, né? O estado de início dele. Então, pessoal, se eu vim aqui para o meu código, aqui ele trouxe um pouquinho diferente, né? Em vez dele colocar ali detalhado qual saída deve ser acendida, ele fez aqui um resumo, tá? Isso aqui não roda dentro da lógica de programação do PIC. Ele colocou aqui para ficar didático, para a gente entender o que é que foi programado. Então, ó, se ali, né, esse pino digital, né, esse pino desse sensor, ele não detectar presença, o que vai aparecer é esses LEDs que estão em hashtag aceso. Se tiver presença, vai ser os LEDs aqui do meio e vai também acionar aí a sirene, né? O que está aí de saída de sirene. E é exatamente aí o que acontece aqui quando a gente faz essa movimentação. Então, ó, movimentei dentro do meu raio que o sensor de presença pega. Vou acionar esses LEDs aqui. Parei, né? Não está tendo mais movimentação. Esses são os LEDs aqui, igual a gente viu no desenho, que são acionados. Vamos ver aí uma outra simulação, pessoal? Então, eu tenho aqui a simulação, né, desse alarme. E vamos colocar outra aqui, para a gente tá trabalhando. Então, aqui, pessoal, o que eu tenho? E é um sensor de umidade. Então, quando esse sensor aí, ele detectar a umidade, deixa eu só ver aqui. Ele vai mudar aqui os nossos LEDs, né? Então, ele vai determinar aí onde a gente está recebendo umidade ou não. Então, se eu tenho mais umidade, ele desliga. Se eu tenho pouca umidade, ele trabalha aí. Meus LEDs são acesos e a gente liga e desliga esses LEDs, né? Então, ó, tem muita umidade, tá chovendo, a gente apaga esses LEDs. E aqui no código, né? Deixa eu só. Ele não tem código. Então, aqui no código, né? Ele trouxe aí pra gente em blocos. Queria mudar aqui para texto, mas não tá dando opção. Mas aí a gente coloca, né, que tem o pino analógico daquele sensor, que quando ele estiver dentro daquela faixa de operação ali, né, até onde determinar que é alto, ele vai ligar esses LEDs, né? Aqui tá plotar, mas é onde vai estar o brilho. Normalmente a gente tem que ver quais LEDs precisam ser acesos e ir jogando ali eles exatamente como saídas, né? Então, pessoal, o que a gente tem aí da disciplina e de programação em específico, que a gente sempre trabalha, seria esses dois mesmo, né? Esses que eu trouxe para vocês aí com maior aplicação, que é os Arduinos e a família PIC. De disciplina, de matéria, de conteúdo que o nosso livro didático traz, né? É tudo isso que eu passei para vocês aí agora. Dentro lá do nosso livro didático, ele não foca muito, né, em programação C, mas eu posso deixar lá na sala do café para vocês alguns vídeos extras, né, alguns vídeos aí do YouTube que ensina essa programação, que ensina essa lógica, né. Não sei se todo mundo aqui que está fazendo a disciplina vai seguir para essa área da automação, carreira dentro de automação, carreira em utilizar microcontroladores e microprocessadores, mas para quem vai, né, é muito interessante já aprender esse tipo de programação. E a programação em C, pessoal, a gente hoje em dia utiliza em bastante coisa, então a gente está utilizando aí
no MATLAB, quando a gente está utilizando aí esses softwares de matemática, algumas rotinas aí fora da aplicação de microcontroladores e microprocessadores. Então, eu acho bem importante, né, vocês saberem, aprenderem esse tipo de programação. Mas, aí de conteúdo, de disciplina, o que a nossa matriz curricular traz é isso aí das 9 aulas. Como eu falei no início da aula, né, eu agradeço aí a presença de todos, a participação de todos. Fico aí disponível, né, para estar tirando a dúvida de vocês. Então, eu sei que essa semana vocês vão estar aí todo mundo focado e firme em realizar o mapa e as atividades, mas na próxima semana, né, nossa semana 10 é a semana de prova. Então, se surgir aí alguma dúvida das atividades, dentro de algum outro conteúdo do nosso livro didático, eu fico disponível, tá, para estar ajudando vocês essa questão aí da prova. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Qualquer coisa, fico lá no Fale com o Mediador. Espero aí que vocês tenham aí um ótimo fim de ano. E fim de módulo, né? Que esse fim de módulo aí seja tranquilo, que todos vocês sejam aprovados e ninguém aí precise fazer a prova sua. Então, pessoal, fiquem todos aí com Deus e fico à disposição aí de vocês. Tchau, tchau.